Então, para quem não me conhece, né, a Ana Beatriz não me conhece, algumas pessoas também não conhecem a mim, nem a Silmara. Eu sou Rosângela Chiroma, eu sou co-criadora do Instituto Inspirare, um instituto que visa não só uma ferramenta, mas visa olhar o ser humano e ver as suas experiências, suas vivências, e aqui a Silmara vai trazer todo o depoimento dela, de como é que foi conosco aqui no Instituto Inspirare, onde a gente individualiza cada abordagem, individualiza cada, vamos dizer, um protocolo para estar olhando, e é um protocolo bem flexível. A gente não trabalha, eu sou hipnoterapeuta também, como a Viviane, como a Grazi, mas eu não atuo aqui com o Instituto apenas na hipnoterapia. Então eu tenho também, eu trabalho com a constelação, fora isso a gente faz algumas análises numerológicas para a gente começar, porque é por aí que as pessoas se conhecem, sabendo os seus desafios, sabendo os seus dons, para que, né, eu estava olhando aqui, Silmara, você tem um dom também da, minha japa preferida, da comunicabilidade. E aí você vai comentar comigo que quando você chegou e eu falei isso para você, da diplomacia, da comunicabilidade, você regalou o olho desse jeito para mim, mas não deu esse sorriso que você está dando agora. Você duvidou e hoje está aqui, né, dividindo conosco. Então é esse trabalho, é trazer para o cliente as possibilidades, mostrar as virtudes e depois trabalhar nesses números, como é que a gente vai chegar nessas conquistas dessas virtudes. E aí eu vou falar assim para a Silmara, né, Silmara, você, que eu falava para você, você se mostra uma pessoa com muito bom gosto, lembra? Né, bem alinhada, que se tivesse alguma coisa assim que você não estivesse bem alinhada, bem combinando as cores, a gente podia dizer que você não estava tão bem. Mas aí eu vou dizer depois, mais ou menos, que a gente vai trabalhar isso, como é que você conquistou. Silvana está aí também, seja bem-vinda. Então, é esse o trabalho do Instituto Inspirare, tá? É construir, junto com o cliente, de uma forma ativa, o seu redescobrimento, redescobrir as suas virtudes, redescobrir e tratar os seus desafios como possibilidades de autoconhecimento e de conquistas. Vou deixar agora para Silmara se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Silmara Chiroma Martins, sou formada em letras, eu atuava na área da educação e esse ano eu tive uma forte crise de ansiedade. Tinha muito medo, tinha o medo do medo, tinha falta de ar, eu estava totalmente nervosa, né? E não sabia mais o que fazer. E aí teve o início da pandemia, e com o início da pandemia, para mim, as coisas pioraram. Eu não conseguia ver um pouquinho além, né? Tinha medo de dormir, tinha medo de deixar meus filhos ir para a faculdade, estava com medo, né? E até que teve uma postagem da Rosângela, mesmo que ela seja minha prima, eu não sabia. Eu participei por acaso, e aí, e aí ela me retornou. Ela, quando me retornou, começou a conversar comigo sobre a abordagem do Instituto Inspirare. Até então, não estava acreditando muito. E aí foi indo devagarzinho, foi indo, até que ela conseguiu conquistar, né, minha confiança, tanto a minha quanto a dos meus filhos. E nós fomos procurar a Rosângela, né? Começamos pela visão sistêmica, depois a hipnoterapia, e chegamos na causa, né? Do medo, chegamos na causa onde o medo que me paralisava, o medo que me deixava sem ação, as crises de ansiedade. E aí foram 3 meses difíceis para mim, muito intenso, né? E todas as vezes que eu ia, ela me dava suporte, a gente sentava, a gente conversava.
E foi um caminhar, até hoje é um caminhar junto com ela, né? Até hoje eu busco a Rosângela, a gente senta, a gente conversa, ela vai me dando feedback, ela vai me mostrando o caminho. Então, assim, não é só a hipnoterapia, né? Foi toda uma visão sistêmica, foram outras abordagens e me ajudou muito hoje a me sentir mais leve, mais tranquila, né? Vamos dizer assim, mudar o meu comportamento diante da vida, né? Mas é um processo interno, né? A forma de pensar, a forma de agir, até em relação aos meus filhos. E, e assim, o que eu posso dizer, né? Mais assim, né? Quanto mais eu busco essa terapia, mais eu consigo ver a vida de outra forma, né? E meus filhos também ficaram um pouco com medo. Eles chegaram a procurar a Rosângela, porque eu pedi, né? E a gente trabalhou questões separadas. E também ajudaram muito, né? Antes, meu filho não podia andar de bicicleta, que eu não deixava. E por ele insistir tanto, eu cheguei a deixar. Mas eu estava em crise. Eu mandei uma foto para a Rosângela e eu não acreditava naquilo que eu estava deixando, né? E aí ela falou, não, mas você tem que ter calma, né? Assim mesmo. E até que foi indo. Eu conversava às vezes com meu cunhado, com a minha irmã, e eles falavam, não, mas é assim mesmo, é seguro. E eu não estava crendo. Não, foi no meio, assim, da terapia e eu não estava conseguindo. E até que foi mudando a postura, devagarzinho, devagarzinho. Daí eu consegui. E hoje eu falo para eles, você não vai pedalar? Hoje eu que estou pedalando, né? Hoje meu filho, o mais velho, está em Cidrolândia com meu pai. E ele vai da casa do meu pai até a chácara de bicicleta. Em outros tempos eu não ia deixar. E às vezes, para o outro, pode ser algo normal, né? Para o outro é uma ação normal deixar seu filho sair, deixar seu filho. Mas eu, no meio da crise, eu não estava vendo assim. Eu não conseguia ver dessa maneira, né? Então, assim, acho que eu reduzi o máximo, né? De explicar, assim, sabe? De falar. E é isso. Bom, você fez um resumo, né, Sil? Você fez um resumo. Mas a gente vai começar assim a criar, a estruturar a sua história, para que quem entrou, quem estiver entrando agora, possa observar como você estava. O interessante, a Grazi está aqui, a Grazi pode me dizer se é assim mesmo, né, Grazi? Até comigo, dentro do instituto lá que a gente fez o curso, as coisas foram mudando também, porque a gente faz o curso e também a gente entra no processo também de hipnoterapia, nós somos os clientes um do outro, e a gente começava a ver que a gente começa a mudar, mas a gente nem percebe. Então tem coisas assim que os clientes fixam o tema, como é que faz isso? Bom, eu não sei nem como que faz isso. Era para eu ter feito isso antes. Se alguém souber me explicar. Eu estou na minha terceira live, a Silmara está na primeira. E a gente precisa pôr o tema aqui. Eu não sei como é que faz, não, mas vamos lá. Mas estou entrando, vamos entrando. E aí a gente passa, né, Viviane, por todo um processo de hipnoterapia, a gente não vai percebendo. Quem vai percebendo muitas vezes é o outro. Quem vai percebendo é alguém que diz assim, nossa, mas você mudou, né? Nossa, como aconteceu isso? Nossa, como você mudou? E aí eu sempre anoto tudo. E tem momentos que eu falava, mas Sil, você fazia isso, como é que você está agora? Né? Aí que ela ia percebendo que ela estava mudando. Mas eu vou começar a te descrever e aí você vai nos 3 pontinhos. Onde estão os 3 pontinhos? Acho que tá só para você, Rosângela.
Aqui está copiar link, desativar comentários, copiar link, compartilhar e cancelar. Tem nada mais aqui nesses 3 pontinhos, não. Tem não. Bom, deixa assim. Só se eu fechar essa live e voltar de novo, que acho que aí eu consigo fazer. Mas aí vai ter que entrar todo mundo. Ah, tá. Bom, Vivi falou que eu mudei muito. Então, como é que a gente faz tudo isso, né? Primeiro, quando o cliente chega, como a Silmara chegou aqui, primeiro foi até online, porque ela estava morrendo de medo de sair de onde ela estava. Foi online, num cantinho do apartamento, e nós começamos a conversar online, até que ela teve coragem de sair e vir aqui para a gente conversar. Estava bem assim no início da pandemia, era bem no início, mas ela já não foi a pandemia, você já apresentava esse quadro de ansiedade, de insegurança, você já apresentava todo esse movimento de ansiedade, de insegurança, de pânico, que é aquilo que a gente fala assim, que ontem até no ensaio você falou assim, as pessoas acham que o que eu sinto é simplesmente uma ansiedade, tipo, eu não tenho paciência, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, né? Mas não é. É só quem tem ansiedade que sabe que o coração palpita diferente, que o peito dói com uma dor no fundo da alma, que dá uma insônia, você também não dormia, né? Quer continuar? Não. Já estou puxando a sua memória aí, como é que você está? Pode falar. Pode continuar. Então, assim, então, eu uma tinha palpitação, muita insônia, né? medo. Tinha tive o início do pânico, né? E eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir. Era uma situação assim que eu não conseguia ver, né? Eu não gostava da noite, eu não gostava que escurecesse. E era uma coisa muito estranha, sabe? Era muito estranho, eu dormia de luz acesa, e meus filhos, né? Eles iam lá e desligavam a luz para mim depois, né? E às vezes eu deixava eles com a minha mãe porque eu não queria que eles vissem eu com falta de ar. E nessas horas a gente não sabe, a gente pede para Deus uma luz, né? A gente pede para Deus alguém que vá olhar pela gente, né? Porque o que é pior é o julgamento. É alguém chegar e falar para você assim, isso é frescura, né? Isso vai no psiquiatra, vai no psicólogo, e as coisas não são assim. Ninguém sabe o que passa dentro de você. E às vezes para uma pessoa é um probleminha, mas para o outro é uma infinidade. Então, assim, hoje eu posso dizer, eu venci, sabe? Hoje eu tô emocionada, mas eu falo, eu venci. Foi difícil, mas eu venci. E as crises de ansiedade eram terríveis. Nossa, teve uma vez que no aniversário acho que da minha avó, a minha sobrinha, ela sentiu exatamente como eu tava, né? A minha sobrinha, ela falou para a mãe dela, falou assim, mãe, eu tô com palpitação, né? Meu coração tá muito disparado, né? E a minha irmã percebeu, minha irmã mais velha, né? Percebeu. Eu falei, não, eu realmente estava em crise. E aí eu tinha ido na Rosângela, e daí que a gente sentou e conversou e ela conseguiu me acalmar, né? Então, assim, é passo a passo, é um processo. Minha prima, é você confiar no seu terapeuta, o terapeuta te dar um suporte emocional, é saber que sua família também está com você, né? É tudo um caminhar, né? Tudo um passo a passo. Aí eu comecei a falar para ela, né, Silmara, nos primeiros dias, que você tinha as características de quem tem bom gosto, de quem nasceu para ter prosperidade, de quem também tem uma ligação, uma espiritualidade muito bonita aí dentro.
e quem também tem a comunicabilidade, a diplomacia e uma percepção além do tempo. E ela olhou para mim, sofrida, e falou assim, aonde? Falei, você tem. Ela falou, aonde? Mas é porque ela estava Não tem. transitando. É, Você estava não tem. transitando, né? É. E você falava, É porque. aonde? Aham. E não acreditava, como quem diz, o que eu estou fazendo aqui? Alguém está me dizendo que eu tenho tudo isso, eu não percebo. E aí eu É, falava para você, você está nas nuances dos seus números, né? Na autossuficiência, como quem diz, eu não vou pedir ajuda, não tem jeito. Quem pode me ajudar? Na questão do 8, que tem o medo da falta, da falta, da falta, da falta, mas tem tem todo um brilhar, né? De uma prosperidade aí pela frente. Um 6 que fica sentindo muito ambientes, pessoas, e que precisava encontrar a sua espiritualidade. Um 7 que estava tentando, ainda estava se escondendo atrás da sua identidade. E um 11 que não estava recebendo nada, quer dizer, eu estou sofrendo, não tem saída, eu vou ficar dessa forma. E a Graça está falando, uma vez segurei o médico e implorei para ele não me deixar desmaiar, é desesperador, mas ela também venceu. Então, quando eu falei para ela que ela tinha comunicabilidade, ela não acreditou, gente. Olha aí, não. para a Silmara estar aqui pela primeira vez numa live de uma forma tranquila, ela que tinha as crises de ansiedade, é um resultado muito bonito. E quando eu falei para ela, encontra a sua espiritualidade, encontra você, a tua força, a sua virtude. Não que você vai ter que ir a um templo, né, a uma igreja, não. Encontra a sua espiritualidade que você vai ver a força que você tem. E depois nós trabalhamos com a hipnoterapia, onde você foi lá, encontrou a verdadeira causa, a causa primária de tudo isso de todos esses sintomas que você estava sentindo. E isso te deu uma segurança, né? Uma força para, como quem diz, eu falo, tirou a âncora, né? Desencaixou aquela âncora que estava segurando lá embaixo. E agora o recolher dessa corda, dessa âncora, que foi todo um trabalho sistêmico, que foi todo um trabalho seu, de você mudar a postura, de você se desafiar e falar, não, calma. Para vocês terem ideia, ela não deixava os meninos saírem, ela não deixava os meninos pedalarem, ela tinha verdadeiro pânico e medo, né? O que é espiritualidade para mim é o encontro conosco, tá? Cristo disse, vós sois deuses, né? E também Cristo disse, amai aos outros como a ti mesmo. Então, como eu posso fazer todo um trabalho externo se eu não me reconheço como ser além desse corpo físico? E é esse trabalho, a gente faz um trabalho totalmente voltado, não só para a mentalidade, para a mente na hipnoterapia, mas a nível familiar, a nível com os filhos. E aí, Silmara, depois que passou pela hipnoterapia, começou a se sentir segura, né, Silmara? E começou a ver como Foi. era possível mudar. Possível você mudar seus comportamentos. Que antes todo mundo falava para você, você não pode ser assim, você não pode ser assim, não é isso? Você não pode ser assim, o que é isso, o que é isso? E você não encontrava forças para mudar o seu comportamento. Então conta aqui pra gente o que aconteceu depois que você fez a hipnoterapia, que tudo aquilo que falavam para você, que você não devia ser daquele jeito, que você podia mudar, você foi encontrando formas e forças para funcionar um pouquinho, fazer um movimento diferente na sua vida. Foi a forma de ver, né, a questão da hipnoterapia, né? Foi naquele momento da parte, né, do meio do tratamento, na parte sistêmica, né? E você vai começando a encontrar o seu lugar, né? E você saber que você tem qualidades, saber que você redescobrir isso dentro de mim, né? Saber o quanto que o dom, o talento, tudo aquilo que ela falava e eu não acreditava, né? Então foi indo aos poucos, foi indo aos poucos, foi indo aos poucos, o me olhar por dentro e saber que eu
podia mais, né? Podia caminhar um pouquinho, podia fazer mais por mim, né? E até que eu tinha um sonho de fazer um curso de mandalas, e foi depois da hipnoterapia que eu decidi fazer esse curso de mandalas, porque eu sempre adiava o curso de mandalas, né? E quando eu fiz o curso de mandalas, aí parece que potencializou, sabe? Me ajudou muito mais ainda. E hoje, meu filho acabou entrando também nas mandalas, né? Essas mandalas que estão aqui atrás foi ele que fez. Eu faço as mandalas de pedra. E hoje até uma questão também, né? O Juliano, meu filho mais novo, ele quando também teve medo por uma situação por andar de bicicleta, ao participar, né, ao fazer vamos dizer assim, uma das abordagens do Instituto Inspirare, ele conseguiu vencer isso também dentro dele. E hoje, domingo, né, nós fomos andar de bicicleta e ele passou por aqueles lugares, né, que ele conversou com você, né, Rosângela? E ele passou tranquilo. Ele conseguiu passar tranquilamente, ele comenta, mas ele não fica mais do jeito que ele ficava. Então ele também, sabe, foi tudo o caminhar, né? De olhar para si, de falar eu posso, eu consigo, eu tenho criatividade, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho essa confiança, tudo que tem de qualidade de bom, você começa, né, a se reencontrar, né, com todas essas virtudes. Né? E o Mas foi interessante isso. é que, interessante assim, que todo o medo que você tinha, todo o pânico, você já estava assim, de alguma forma influenciando seus filhos, não é isso? Tava totalmente. Eu não deixei o Léo tirar a carteira no início do ano. Quando ele fez 18 anos, eu não deixei. Falei para ele, tá numa pandemia, você não vai tirar a carteira, né? Falei, como que você vai andar e as pessoas, né, os casos estão aumentando, você não vai. E eu vi que começou a prejudicar a vida dele, né? Ele também, você via que ele estava se encolhendo, né? E aí, quando o irmão dele chamou ele para andar de bicicleta, ele falou, não, não vou, mas aí foi, no que foi, meu cunhado percebeu que ele estava também com início de pânico, né? E daí foi um caminhar também. Ele foi indo aos poucos, meu cunhado foi conversando com ele, minha irmã foi conversando com ele. Ele chegou também aí na Rosângela e foi indo e hoje já tá bem melhor, graças a Deus. E conseguiu tirar, fazer a prova já tá fazendo a carteira de motorista, conseguiu passar na prova teórica, né? E você falando tranquilamente isso, né? Antes eu não falava, antes eu não falava. E é até engraçado, que às vezes eu sentava e falava, nossa, Rosângela, mas tal pessoa, né, uma situação, pegou Covid, e agora? E ela falou, não, mas eu também tô com medo, eu também. Então ela me colocava, né? Colocava, vamos dizer assim, o que é normal e o que não é, o que poderia ser um tratamento, né? E até hoje, até a semana retrasada, né? A gente, não, mas isso é normal, eu sou mãe, como é que vai ser comigo, né? Foi tudo explicado. Então olha, eu tô dizendo para você, eu também sou humana, eu também sinto emoções, eu tenho sentimentos e vamos vencer todo mundo junto, né? Sobre isso que você está falando, eu vou reforçar o que a Grazi falou, trouxe na outra live. Que a Grazi estava com todo um processo de fibromialgia de muitos anos. Ela disse que desde que ela se conhece por gente, alguma dor ela tinha. Quando ela fez apenas uma sessão de hipnoterapia, ela saiu do quadro de fibromialgia. Depois ela teve que passar por todo um processo de reconhecimento do seu corpo. Então, às vezes ela fazia uma faxina, e é claro, a gente faz uma faxina, daqui a pouco a perna está doendo, o braço também.
E ela já ficava, meu Deus, será que a fibromialgia está voltando? Não, era uma dor normal de quem está fazendo algum esforço físico. Então a Silmara também passou por todo esse processo. Ela não deixava as crianças saírem, não deixava as crianças pedalarem. Tem até a Silvana tem um grupo aí, né, de bike. A outra, a sua irmã mais nova também, o seu cunhado, eles estão sempre pedalando e eles não iam, você não deixava, você nem se permitia. E quando apareceu a primeira vez a foto no Instagram dos meninos que estavam pedalando, eu falei, nossa, que é isso? Isso é muito para a Silmara. E eu bati palmas para você, e você falou para mim, mas meu coração está apertado. Eu falo, calma, é assim mesmo, calma, é assim mesmo. Até em algumas situações a gente vai falando, Sil, mãe é assim, pai é assim, mãe é assim, a gente fica com medo. Mas esse medo não pode limitar. Aí ela começou a perceber o que que era, por exemplo, o que que era ela estar naquela síndrome do pânico e o que que é sentir as emoções, né? Então é um reconhecimento das suas emoções, é um reconhecimento das suas virtudes, é um reconhecimento do novo lugar que você está. Sobre a postura sistêmica, né, que você falou, sistemicamente, é você se colocar na sua posição de filha, para você poder ser É, uma mãe como você está sendo, né? Uma mãe como você está sendo aí para esses meninos, e eles agradecem, né? Vivi, os filhos da Sil é, agradecem toda essa mudança, porque hoje eles pedalam, um está tirando carta, o Juliano aí tá fazendo mandalas lindas de lã, então as cada de um trás aqui, escrevendo agora. E cada um escrevendo a sua história. Isso que é muito, muito legal, muito bonito. A hipnoterapia, eu falo assim, todas as terapias. Quando alguém pergunta para mim qual a melhor terapia, eu repito novamente, a melhor terapia é aquela que chega no momento exato em que a pessoa que está ali pronta, ela abre o coração. Então, às vezes as pessoas elas expandem, elas mudam a vida com uma terapia, com outra, ou às vezes passam por várias terapias, chegam em alguém e não é que aquele alguém, não é que aquele é, alguém é a pessoa que resolveu, não. Para ela ter chegado naquele momento, para ela ter aberto o coração, para ela ter falado assim, não, eu vou, chega, né? De 0 a 10, eu sempre pergunto assim, de 0 a 10, quantos que está doendo? Se alguém fala para mim 5, eu falo, então tá bom, você vai embora para casa e depois você vem, o dia que estiver doendo muito. Porque aí, quando tá doendo 10, quando tá doendo 8, 9, 10, a pessoa fala assim, não, é agora ou nunca, chega, né? Chega. E aí, por isso que eu falo, o Instituto Inspirar, o método Inspirar é que cada vivência, cada experiência de cada pessoa, ela é valorizada. É como se fosse um descascar de cebolas, tá? Das camadas da cebola, para que ela encontre lá dentro a sua essência. Isso a gente vai continuar. Eu sempre digo que a gente não está nessa vida, nesse mundo, simplesmente para passar. A gente tem que ser feliz, a gente pode ser feliz, a gente está aqui para isso. E olha, e aí fica o exemplo da Sil. Vai, Sil, dou uma introduzida para você continuar. meu filho Léo entrou, entrou, mas Léo entrou. então, o que que eu falo? Eu falo que o quanto que hoje eu tô melhor, né? O quanto que hoje a tranquilidade e a paz, né? A alegria que tá dentro de mim, né? E cada vez que eu faço uma mandala, cada vez que eu faço um caminhar diferente, para mim é gratificante, né? Depois de ter passado por todo esse processo, né? E ainda estou passando, né? E eu levo meus filhos comigo. Então, tudo que eu faço, tudo que eu encontro nas terapias, eu sento e converso com eles, ou eu levo eles, né? E, e assim, eu acho que não sei mais o que falar, Rosângela. Eu sei que
Você está transparecendo tudo. Então, a gente fez todo um caminhar da hipnoterapia, você reconheceu lá o que estava te segurando ali, vamos dizer, expandiu um pouquinho, Sim, que a gente tem todos os processos, olhou pela foi constelação. assim, não foi assim um tema só, né? Chegou na questão do medo, né? Do medo paralisante e de outros medos, né? Chegou em questões até familiares. E então, assim, não foi uma só situação, foram várias situações, né? Que acabaram, vamos dizer assim, acabaram me ajudando não só de dar uma, vamos dizer assim, de caminhar para frente, né? De fazer uma mandala. Mexeu muito, mexeu na parte toda relacional, né? Mexeu na parte interna, mexeu com várias coisas, várias, 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 várias. Então não foi só o medo, não só a ansiedade. Foram muitas coisas. O pensamento, então, muito, né? Então, muita O coisa. início, o início foram olhar para esses sintomas todo que você estava tendo, né? Sim, hipnose mandala é vida, autoconhecimento por verdade. Então, o início foi você chegar e dizer: eu tenho medo, eu não confio em nada, não confio nem em mim, eu tenho medo do medo. Era assim, parecia aquela história. Minha filha tinha um livrinho de história que falava assim: o medo, medo do medo, medo do medo, medo do medo, medo do medo. Então, a Sil tinha um medo do medo e ela não entendia de onde vinha tanto medo e também não via uma solução na vida dela. Então, nós começamos pela hipnoterapia, foram 3 sessões, né, Sil? Mas na primeira, após a primeira, chegando na segunda, quando você chegou na segunda, você já chegou diferente. Então, no protocolo que a gente utiliza, né, Grazi e Viviane, a gente trabalha com 2 sessões, podendo chegar à terceira. E entre essas sessões, eu ainda dou um suporte, porque eu acredito que eu preciso, que cada um precisa, que necessita de um suporte para mudar posturas. E aí, quando a Silmara vinha, que ela tinha, depois de 15 dias de hipnoterapia, ela me procurou: Rô, preciso de você. Falei: vem aqui. Aí nós vamos trabalhar a postura sistêmica, qual é o lugar dela dentro da estrutura familiar. E isso foi fortalecendo para que as mudanças fossem acontecendo. Não é simplesmente ir lá, ver visualizar, ressignificar a causa e te jogar para o mundo. Não foi assim, né, Silmara? Não foi assim. Não, Então, nós estamos trabalhando através do movimento sistêmico, através da expansão da consciência, ela experimentando o que é o verdadeiro ser dela. Eu entreguei também todo um processo de auto-hipnose, que ainda ela regala o olho para mim, mas mesmo sem esse processo, olha o tanto que ela já está e mudou, e eu fico, mas faz. Tem hora que ela me pergunta algumas coisas, eu volto a pergunta para ela fala assim: eu sabia que você ia me responder assim. Eu falei: eu não vou te dar o caminho. Então, apesar dela estar falando que ela me buscou, que ela me buscava, eu não dava respostas para ela, eu dava assim, não. não. Eu falava: observa, faz perguntas, olha assim, reconecta com o teu interior, o teu eu infinito vai te responder. Ele vai te responder o que for mais leve. Então, ela foi começando a fazer o reconhecimento de uma outra forma de agir, que era só pensamento racional, limitante. Ela começou a compreender que ela podia, que ela podia, que ela podia. E mesmo que as pessoas achem, né, Silmara, que você, tipo assim, ai, não mudou tanto, mas ninguém sabe o que tem aí dentro de você, né? A Verdade. leveza que hoje você está experimentando aí. Não tem, não tem. Eu sei porque lá no treinamento nosso, nossa, nós passamos por tanta hipnoterapia coletiva, com tanta individual, onde nós éramos tanto os hipnoterapeutas e os clientes ali. O que a gente visualizou e a liberdade, a leveza, não dá para descrever. Não dá para descrever.
Mas é o que eu tenho para trazer, né? Silmara está aí, é um exemplo. Eu falei, não, Sil, vamos. A primeira vez foi o quê? Uns 2 meses atrás, que nem eu tinha coragem de estar muito aqui. Mas dessa vez eu falei, vamos, e ela aceitou. Então, para a Silmara estar aqui, gente, aceitando e falando dela, falando que hoje, para vocês compreenderem melhor, uma pessoa que chegou aqui, quer dizer, na verdade nem chegou, a primeira sessão foi via online, porque ela não queria sair do apartamento. E tremia ali na frente, tremia, para hoje estar andando de bicicleta, pedalando numa avenida, nos altos da avenida que a gente chama Afonso Pena aqui, fica no parque, no centro da cidade, gente. Quando ela me mandou essas últimas fotos, eu não acreditei. E os meninos pedalando, quantos quilômetros? Fala aí, quantos quilômetros que seus meninos pedalam hoje? Cadê os meninos para falar? O Léo deve estar aí. O Ju tá na minha irmã, né? Mas eles foram para Terenos, né? Eles foram para Rochedinho. Então eles fazem esse percurso com o tio, né? Da outra vez foram com a minha irmã mais velha, só que eu não sei a quilometragem, a distância. Foram com a minha irmã mais velha e minha irmã mais nova. Então eles estão, o Juliano está com mais de 800 quilômetros de, de tudo, né? Fazendo somando tudo. E o Léo, é que ele não tem noção, mas o Léo, ele também já tá bastante já. E aí, toda vez que ele pedal leve, morria umas 5 vezes no caminho. Então eles, esses dias, terça-feira, o Ju fez com o tio dele, eles fazem pedal rápido, e ele cada vez mais ele vai melhorando, né? Ele vai melhorando o tempo, né? Por hora que eles falam, alguma coisa assim. E o que é muito bom a gente reforçar que você tinha um medo assim, inexplicado, um pânico de que fosse acontecer alguma coisa com seus filhos. Não queria que meus filhos ficassem longe de mim, né? Hoje eles ficam, eu faço aquele jeito de mãe, mas não é mais a mesma coisa, né? Eles iam na esquina, o pensamento ele ia fazia aquele looping, né, de coisas negativas, coisas ruins, que algo ia acontecer, e eu chegava para Rosângela desesperada, e ela me acalmava e eu saía mais leve. Aí passava um pouquinho de tempo, voltava e falava, Rosângela, e esse medo, porque criava-se histórias na minha cabeça, né, de situações que nem ia acontecer, não tinha acontecido e não tinha possibilidade de acontecer, né? Mas no meu pensamento, né? E às vezes chegou até às vezes na casa de uma pessoa que eu fui visitar, eu falava, nossa, mas a pessoa vai fazer alguma coisa comigo, vai caso de feminicídio, né? E o tanto que isso estava perturbador dentro de mim. E aí eu conversei com a Rosângela me acalmava, né? E aí ela falava para mim, falava comigo, não, calma, não é assim, né? Toda a abordagem da terapia. E aí eu ia acalmando. Porque cada vez mais a tendência era eu me esconder. E aí, com o tempo, fui conseguindo vencer tudo isso, né? E essa forma dela falar que eu ia falando e acalmando, mas eu ia fazendo um trabalho, né? Então todo mundo vai achar, vou lá que a Rosângela vai falar para mim e vai fazer assim, ó, um toque de mágica, né, Grazi? Tá achando que hipnoterapia é assim, um toque de mágica. Não, era sempre trazendo todo o potencial, conduzindo a Silmara a compreender que existia duas pessoinhas aí praticamente, né? Era o trauma e o drama ou as possibilidades. E aí ela tinha que fazer escolhas, é ela que tinha que fazer escolhas. E todo um trabalho, né, dela visualizar o potencial dela.
Por isso que o título até foi, né, que você ia reconhecendo as suas virtudes. O caminho era reconhecer as virtudes, reconhecer o potencial para fazer essa mudança de postura. Porque não é só a terapia em si. Eu faço 2 sessões de hipnoterapia, ou em uma sessão viro a chave, me desconecto daquela minha dor, tudo se resolve, mas espera aí. E a mudança de postura? E as escolhas de continuar funcionando do mesmo jeito ou não? E aí os seus meninos agradeceram, tanto que os dois, acho que em alguns momentos já estavam começando a funcionar igual você, né? Com medo de acontecer alguma coisa. Os dois. Teve um dia, no auge da pandemia e as situações de casos de feminicídio em Campo Grande, meu filho falava: mãe, onde você tá? Mãe, o que você tá fazendo? Mãe, ó, cuidado, hein, mãe? Então, eles também estavam assim, né? O mais velho e o mais novo vamos dizer assim, com medo da bicicleta, né? De passar por lugares. E falava: não quero sair fora daqui do portão para fora, né? Por situações que já se passaram de assalto, né? E foi assim, foi indo aos poucos, aos poucos, aos poucos. E foi essa questão da pandemia, né? Piorou muita coisa, né? E aí o trabalhar da terapia foi... E o interessante, assim, se você tivesse, isso foi no começo da pandemia, que a gente acabou se encontrando e conversando, não era algo muito comum nem corriqueiro a gente se encontrar, né, Silmara? Sempre só em eventos familiares. Mas imagina se você não tivesse feito esse caminhar durante essa pandemia. Não dá nem para imaginar, né? Não, Não. E não, mesmo com a chegava para pandemia mim, você fez um movimento. Então, eu vou pedir que chegava, você tem alguma mandala sua aí para você mostrar? tenho uma que eu... Ela não vai aparecer direito, né? Está aparecendo, sim. Aí. É todo um trabalho dela de reconexão. Quem trabalha com mandala, quem faz mandala sabe, ela trabalha com mandalas de pedras, né? Que é algo bem diferente. E ela traz aí a ancestralidade dela, né? Que ela fez o reconhecimento, que o avô trabalhava já lidou com pedras. Sim, Marilza, olha só que linda. Esse branco, ela diz que ao vivo ele brilha bastante. Aqui na foto e no vídeo não aparece tanto. Mas esse reconectar com ela mesma. E aí você conectou com seus avós, né? Você falou. O meu avô, ele era sertão nordestino e ele garimpava pedras, né, no sertão nordestino, né? E quando ele encontrou uma pedra muito valiosa, obrigada, Silvia. Ele encontrou uma pedra valiosa, ele veio para Campo Grande e conseguiu trazer toda a família, né? Ele encontrou lá em Palmeiras. Encontrou em Palmeiras, o Juliano está falando. E a minha avó, por parte de pai, ela sempre gostou de bordar, de fazer artesanato, né? Ela sempre gostou vamos dizer assim, de fazer mandalas, ela e minha tia. E eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha essa noção de que tinha pessoas da família, né? Que tinha jeito para as coisas, né? Eu simplesmente só vivia a minha vida. E depois que eu fui buscando isso, né, aos poucos. E aí eu fiz a mandala, falei, nossa, que bacana, né? Um trabalho muito bonito. Até eu me surpreendi, né? E cada pessoa que pede, faz uma encomenda, ela é diferente, né? Ela não são todas iguais. Elas ficam sempre diferentes uma das outras. A da minha prima, Marlene, que pediu, já é uma amarela. E ela tem uma meia-lua dentro. É muito bonita a dela. Ainda não está pronta. Mas aí a gente vê, né, o tanto que você reconectou com a força dos que vieram antes, né, do seu lado materno tem a questão do empreendedorismo, do comércio, tá? Então aí
É esse reconhecimento dos que vieram antes. Isso é que é lindo. É você reconhecer as suas virtudes, é saber funcionar, né, Ana? Passei os seus números, né, no sábado, foi muito interessante no encontro com a Ana. Mas é isso, é dizer, olha, você vai na potencialidade dos seus números ou você vai ficar no trauma e no drama? Então a gente entrega os números através dessa análise para que cada um faça a sua escolha. Eu não vou ficar abrindo a cabeça de alguém e dizer, ó, eu só avisava, olha, isso é uma nuance do seu número, e aí? Você vai ficar aí ou você vai vir para cá? Então a questão do 5, que é uma conexão com a natureza, que é uma conexão com o belo, com o equilíbrio, com o simétrico. Ela olhava para mim com uma carinha, como quem diz, que é isso? O 7, que é comunicabilidade, né? Essa comunicabilidade que você está hoje apresentando, essa questão de uma conexão com o outro, e saber como que vai ser a mandala que você vai entregar. Acredito que dentro do seu relacionamento familiar, aí a Marisa também fez um trabalho bem bonito. Então, assim, e a Marisa também despertou algo muito bonito, muito bonito. Ah, depois a gente vê, Grazi. E esse é o começo de tudo é a gente fazer essa análise para que a pessoa se reconheça e faça as suas escolhas. Quer vir para cá ou quer vir para lá? Então, quer vir para cá? Então vamos lá, eu vou te mostrar o caminho, mas você vai fazer o caminho. Eu não vou te dizer o que você deve ou não fazer, né? O que você deve ou não fazer. E aí essa é a live. Eu não sei quantos minutos, eu vou ter que salvar, porque senão a gente perde. Eu só vou dizer para vocês que eu vou fechar essa live e vou abrir uma outra. Quem quiser vir conosco, eu vou fazer uma dinâmica, uma vivência, e a gente vai para outra. Só avisando que na quinta-feira que vem uma outra pessoinha muito especial também, que teve todo um processo de pânico dela. Ela roía unhas, tremia, ela conversou comigo, ela fazia assim, ó, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Aí numa sessão que eu falei assim, e aí a unha? Ó, parei de roer. E o tremor? Tremor aonde? Nem ela tinha percebido que ela tinha parado de tremer. Então, tá bom? Eu vou fechar aqui, vou salvar e depois a gente abre novamente, ok? A gente pode dar continuidade lá. Que o meu receio aqui a gente não consiga. E essa live foi tão muito linda. Obrigada. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que tiveram aí um tempinho para escutar a história. Obrigada. A gente volta, tá? A gente volta. Eu vou abrir uma outra, só para não perder essa.